Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico, nossa reunião de oração de hoje. E nós vamos ler um texto um pouquinho mais extenso, em Números capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 54. Números capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 54. A palavra do Senhor nos diz: Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dos 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zu, U e Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam, e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham de serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: deixastes de ver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Acampai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que de vós tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda veste e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então, disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partirão à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze e o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpo. Todavia se purificará com água purificadora, mas tudo o que não pode suportar o fogo, passareis pela água. Também levareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: faz a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais. Tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em 2 partes iguais, uma para que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca, o tomareis
e dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta do Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás de cada 50 um tanto de homens, como dos bois, dos jumentos, das ovelhas e de todos os animais, e os darás aos levitas que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas, as mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele. E a metade parte que toca ao que saíram à guerra foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675. E foram os bois 36.000. E o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500. E o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16.000. E o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu a Eleazar o sacerdote o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés. E da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separa da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foram em ovelhas, 337.500. Em bois, 36.000. Em jumentos, 30.500. E em pessoas, 16.000. Desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas que tinham a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100. Eles disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sobre as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor, 16.750 ciclos. Pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojos para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação como um memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Meus irmãos, eu reconheço um texto difícil, como muitos textos do Antigo Testamento o são. Fala em tantas mortes, em sacrifício, em morte de pessoas e tudo mais, e certamente pode estar passando pela sua cabeça nesse momento aquele questionamento: mas se Deus é amor, que Deus é esse que ordena a morte de pessoas? Meus irmãos, versículos 1 e 2 vão dizendo: vinga, disse o Senhor a Moisés, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Segue o versículo 3 dizendo: falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem vingança do Senhor contra eles. A primeira questão, meus irmãos, presente aqui, e que nós temos que entender, é o contexto. Nesse momento, nesse tempo, nesse intervalo de tempo que a Bíblia trata aqui no capítulo, no livro dos Números, nesse contexto, cada povo servia a um Deus. Então a guerra
era muito mais do que uma guerra de homem para homem, era uma guerra de Deus contra Deus. Essa é uma visão muito presente nos tempos bíblicos. A história mais conhecida nós vamos ver um pouquinho mais lá da frente, com o profeta Elias, quando ele desafia os 450 profetas de Baal. Ali não é homem contra homem, ali não é Elias contra os profetas de Baal, ali é o Deus de Israel contra Baal. Nesse caso, o que nós temos aqui é a mesma coisa, é o Deus de Israel contra o Deus dos midianitas, né? Então a vitória prevalecer sobre os midianitas era muito mais do que uma vitória de Moisés, né? Era uma vitória, na verdade, do Deus de Israel sobre o Deus dos midianitas. Deus ordena aqui a morte dos animais, das pessoas, né? Mulheres, até mesmo de crianças. Por quê? Nesse episódio de que trata esse capítulo 31, 2 mandamentos, pelo menos, foram infringidos, né? Foram negados. Houve ali o cometimento de um pecado, né? A agressão a 2 mandamentos, pelo menos. Primeiro, o primeiro mandamento, o amor a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, ou melhor, não o segundo mandamento, mas o outro mandamento: não adulterarás. Então, houve infração, né, o cometimento da falta contra 2 mandamentos. Primeiro, o amor a Deus foi negado, acima de todas as coisas, quando houve uma adoração aos deuses midianitas. Segundo, infringido foi a questão do não adulterarás. Então, este massacre, se nós podemos dizer assim, essa morte decretada, ela tem um único objetivo de purificar o povo de Israel, né? Então é como se eliminasse do meio de Israel uma praga. Primeiro, e mais forte razão, é o fato de terem sido contrariados esses mandamentos da lei de Deus. E a segunda e forte razão é a purificação do povo de Deus por intermédio dessas mortes. Quando entre estes morreram os reis e morreu também Balaão. Nós vimos há umas semanas atrás a história de Balaão. Foi aquele que aceitou receber um pagamento para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus colocou na boca de Balaão palavras de bênção, e Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus. O que Balaão fez então? Induziu as mulheres dos midianitas a que seduzissem os homens de Israel. E em esses homens sendo seduzidos, então eles prestariam culto ao Deus dos midianitas. Então, daí justifica-se a morte dessas mulheres e destes homens entre os midianitas também, né? Então, Balaão, que imaginava que morreria com honra, morreu em desonra também, porque na verdade, mesmo ele tendo experimentado do poder de Deus, mesmo ele tendo visto o quão Deus é poderoso, mesmo ele tendo visto tudo aquilo que Deus era capaz de fazer, mesmo ele tendo visto que ele, ainda que a vontade dele fosse amaldiçoar o povo, ele não conseguiu fazê-lo, porque Deus não permitiu, ainda assim ele permaneceu com seu coração endurecido e desejoso de destruir a Israel. Como ele não conseguiu amaldiçoar, induziu as mulheres para que seduzissem os homens do povo de Israel, e assim eles cometessem um pecado. Então, na verdade, tudo isso que nós temos aqui nessas primeiras perícopas aqui do capítulo 31,
31, o tema principal aqui é a purificação, né? O que está em destaque aqui é a purificação, nada mais do que a purificação. Para que o povo fosse purificado, era necessário que essas mortes acontecessem. Então essas mortes acontecem todas com um único objetivo, né, de reparar o pecado, de ter se infringido os mandamentos da lei do Senhor e também purificar o povo que foi contaminado pelas relações que tiveram com o povo midianita. O texto segue, meus irmãos, e a seguir Moisés continua falando de purificação, que purificação na verdade é a ideia central que está aqui contida nesse capítulo 31 do livro de Números. Agora é hora de purificar aqueles que mataram, os homens, os soldados que foram à guerra e mataram os midianitas, né? Purificar tanto esses soldados que mataram, quanto aqueles que tiveram contato com os cadáveres. Nós vimos lá atrás também que uma pessoa que tocasse em um cadáver, ela estava impura, né? E por que uma pessoa que toca um cadáver, ela está impura? Porque o cadáver é símbolo de morte. Em contrapartida, o nosso Deus é o Deus da vida. Então, tudo que está ligado, relacionado diretamente à morte, está em contradição, né? Está contrariando a visão de vida que está em Deus. Então, qualquer um que toque no cadáver, qualquer coisa ligada, associada diretamente à morte, esse um está contaminado porque agrediu ou ofendeu a Deus, porque a morte está em oposição à vida. Então o cadáver representa a morte, que está em oposição à vida, e o nosso Deus, ele é vida. Também são listados aqui os objetos que deverão ser purificados. Os metais serão purificados como? Passando pelo ouro e passando pelo fogo, né? E aquilo que não pode ser purificado com o fogo, aquilo que é mais sensível, deverá então ser lavado com a água purificadora. Como eu disse, meus irmãos, o tema central no texto, nesse capítulo 31, é a ideia da purificação. E qual é o objetivo de purificar? Purificar para quê? Para que seja usado novamente. Purificar aquilo que não está puro. Purificar aquilo, né, que foi usado de uma maneira inconveniente. Aquilo que foi usado de uma maneira não digna, para que possa ser usado novamente. Aquilo que por estar impuro tornou-se inútil, para que possa tornar-se útil novamente. Então aqui nós temos o que? Desde a purificação dos utensílios, desde a purificação de animais, desde a purificação de madeira e metais, até a purificação do próprio ser humano. Então, em todos os momentos aqui, a ideia é a purificação. É o purificar para quê? Para que se torne útil novamente. Aquilo que por consequência da impureza tornou-se inútil, agora torna-se útil novamente, porque foi purificado. E aí, meus irmãos, é isso que Jesus faz conosco. Quando nós somos lavados na água do batismo, quando nós nascemos, como a palavra de Deus nos diz, nascemos da água e do Espírito, nós que éramos outrora impuros, nós que éramos inúteis, nos tornamos puros e nos tornamos úteis novamente. Nós nos tornamos aquilo que o apóstolo Paulo chama de utensílios de honra na obra do Senhor. E nós não somos purificados no fogo,
mas nas águas do batismo. Nós morremos com Cristo, a morte que Ele morreu, para que possamos ressuscitar com Ele na sua ressurreição. E assim nos tornarmos utensílios de honra, objetos, nas mãos do Senhor, algo que Deus possa usar, porque outrora impuros, agora feitos puros, purificados, para que possamos ser usados novamente. É isso que Deus faz conosco, é isso que Deus opera na nossa vida. Daí a necessidade de ter um coração puro, para que esse coração puro possa ser usado, limpo, não contaminado. Quando nós imaginamos, meus irmãos, pensamos em um objeto, seja ele qualquer, seja ele lá o objeto que for, nós limpamos, esterilizamos para que possamos colocar nele aquele algo, aquele conteúdo, aquilo que existe de mais puro. E esse objeto, para ser usado, precisa estar esterilizado para quê? Para que nenhuma sequela, nada que tenha ficado ali, possa contaminar o conteúdo puro que nós vamos depositar ali. Assim também são as nossas vidas. A nossa vida precisa ser purificada para ser usado. Nada que nos associe do mundo, nada que nós trouxemos do mundo, pode habitar ainda no nosso coração, para que Deus possa ocupá-lo com as coisas dele. Para que aquelas impurezas do mundo não contaminem as coisas santas que Deus pretende depositar no nosso coração. Então, há necessidade de purificação, É preciso purificar aqueles que se contaminaram com a morte. É preciso purificar os utensílios. É preciso purificar os objetos para que voltem novamente a ser usados da maneira que convém. E a partir do versículo 25 até o final do capítulo, eles vão falar sobre a divisão da presa. E aí nós temos aqui, se até aqui falou-se em morte, falou-se em punição, falou-se em tanta coisa triste, coisas feias, aqui agora nós temos a recompensa pela fidelidade. Aqueles que foram fiéis a Deus foram recompensados. Se por um lado os infiéis foram mortos, se por um lado os infiéis, aqueles que cometeram faltas graves, aqueles que cometeram pecados, foram condenados de alguma maneira, pagaram um preço alto, sofreram algum tipo de punição, agora aqueles que permaneceram fiéis, nesse momento eles são o quê? Recompensados pela sua fidelidade. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é a recompensa pela fidelidade. O nosso Deus, Ele é fiel em todas as suas palavras, em todas as suas promessas, em tudo aquilo que Ele nos garante fazer, em tudo aquilo que Ele nos promete realizar na nossa vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É a recompensa para aqueles que permanecerem fiéis, que permaneceram fiéis em todo o tempo. Meus irmãos, há para nós uma recompensa da parte de Deus. Deus é fiel em cumprir as suas promessas e recompensa aqueles que permanecem fiéis à sua palavra. A palavra de Deus nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se falou, Ele fará. Também a palavra de Deus nos diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes, pois servistes aos santos e ainda servis. De maneira, meus irmãos, que muitas vezes, talvez você se sinta
prejudicado, injustiçado, olhando e questionando, talvez até, mas onde está Deus que não olha por mim? Deus não tem percebido, Deus não tem notado as minhas dores, as minhas angústias, Deus não tem percebido o quanto eu tenho sido fiel, não tem valido a pena para mim me conservar íntegro e fiel à causa do Senhor. Mas o nosso Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste. O nosso Deus, nós precisamos olhar para esse texto e não ver apenas um Deus que determina a morte, que paga o mal com o mal, um Deus irado que determina a morte para aqueles que não foram justos, para aqueles que não foram fiéis, para aqueles que não agiram corretamente. Nós não podemos olhar para esse texto e ver apenas esse Deus que paga o mal com o mal. Nós não podemos olhar para esse texto e ver apenas um Deus que pesa a mão sobre homens e mulheres pelo pecado que cometeram. Não podemos olhar para esse texto e ver apenas o Deus da ira, o Deus que se irrita, o Deus que se aborrece, o Deus que se entristece e que pesa a mão sobre os infiéis. Nós precisamos olhar para esse texto e ver também um Deus que valoriza os fiéis. Um Deus que purifica. Para quê? Para dar uma segunda chance àquele que se arrepende. Um Deus que cria um artifício, que cria um recurso, que cria o recurso da purificação para o quê? Para que aquele que está impuro possa tornar-se puro novamente para ser usado por Ele, Deus. Um Deus que não nos despreza, não um Deus que nos usa e joga fora. E também enxergar nesse texto um Deus justo que recompensa a fidelidade dos seus servos. Um Deus que não olha com olhar de indiferença para aqueles que o servem, mas um Deus que recompensa todos aqueles que permanecem fiéis a Ele e fiéis à sua palavra. De maneira, meus irmãos, que cabe a nós buscarmos uma vida de fidelidade, uma vida de compromisso com Deus, na certeza de que Ele, Deus, é poderoso e é justo. E esse Deus justo, santo e poderoso, esse Deus nos recompensará a todos nós do bem que fizermos, da nossa fidelidade a Ele. Ele espera que sejamos fiéis, portanto, busquemos ser fiéis, busquemos a fidelidade a Deus acima de todas as coisas, que Ele nos faça, nos mantenha firmes em fidelidade a Ele em todo o tempo, que sejamos fiéis a Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Que Deus nos abençoe e que você olhe para esse texto e não veja apenas o Deus vingativo, não veja apenas o Deus irado, o Deus que determina a morte, mas veja o Deus que não nos tem como objetos descartáveis, que são usados e jogados fora. É o Deus que cria recursos para que nós sejamos purificados e, em sendo purificados, nós possamos ser usados por Ele para a glória do nome dele. É o Deus que nos recompensa, que recompensa os nossos esforços, mas acima de tudo, recompensa a nossa fidelidade a Ele. Permaneçamos então fiéis a Deus para a glória do nome dele. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa tarde. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua justiça, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Nós te agradecemos, Santo Deus, pelo teu cuidado dispensado a nós. Nós te agradecemos, a Deus, porque nós reconhecemos a nossa imperfeição, nós reconhecemos, Senhor, o quão fracos nós somos, o quão inúteis muitas vezes nós somos,
Mas, ó Deus, o quão justo Tu tens sido para conosco, o quanto, ó Pai, Tu nos tem abençoado, o quanto, ó Pai, Tu nos tem guardado, o quanto, ó Pai, Tu nos tem livrado de todo o mal. Ó Deus, nessa hora, nós queremos Te pedir, Santo Deus, que Tu nos abençoe a todos nós, abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias, fortaleça o nosso coração e a nossa comunhão contigo. Que vivamos, Santo Deus, em todo o tempo, uma vida de retidão e de fidelidade ao Senhor. Continua, ó Deus, cuidando de nós. Continua nos protegendo e nos dando livramento em todo o tempo. Olha por nós, ó Deus, e dá-nos a Tua bênção. Atende, ó Pai, a nossa oração. É o que nós te pedimos e pelo que te agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos cantar agora, calmo, sereno e tranquilo, uma música bem conhecida de minha geração e que era cantada em nossas igrejas pela mocidade no final da década de 1970. Escrita por jovens do Palavra da Vida com o objetivo de divulgar a mensagem de Jesus através de músicas em praças, ginásios, igrejas, dentro de outros espaços públicos e para evangelização. A ideia do grupo de jovens compositores era também ampliar os horizontes da música de louvor nas igrejas, utilizando ritmos brasileiros e instrumentos musicais de percussão que se tornavam cada vez mais utilizados na música popular brasileira, como a guitarra, a bateria, o pandeiro meia-lua, chocalho, mas que eram verdadeiros tabus dentro das nossas igrejas. Em função disso, o disco, esse LP desse grupo, foi rejeitado pela comunidade Palavra da Vida, sendo relançado 2 anos depois, em 1978, pelo Grupo Elo. Em 2015, foi considerado por vários historiadores, músicos e jornalistas como um dos maiores álbuns da música cristã brasileira. Então, nosso projeto é gravar algumas músicas dessa época, algumas desse álbum e de grupos como Vencedores por Cristo, e queremos gravá-las para louvarmos ao nosso Deus e para relembrarmos esse período tão fértil na produção musical de nossas igrejas. Também vamos retratar essa época hoje, nesse vídeo, com algumas peças de nosso vestuário, também tabu em nossas igrejas. E no ambiente em que nós estamos nesse vídeo, louvando ao Senhor como parte de um resgate histórico dos anos 1970. E para não nos esquecermos de que podemos estar calmos, serenos, tranquilos, em qualquer lugar, em nossa casa, admirando a natureza, na igreja, em qualquer situação, mas principalmente porque temos descanso nesse viver com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Estou
só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz em pecado. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus.